O vídeo de hoje é sobre Gabigol versus Eric Faria, o confronto pós-jogo ontem no Maracanã. Eu gosto muito de tratar do papel de cada agente nesse mercado futebol. E aqui a gente tem um recorte específico da cobertura midiática, jornalística, que é muito importante para esse mercado. A exposição para as marcas, para jogadores, ela é muito importante. E a gente não pode perder isso de vista. Claro que o jogador de futebol, quando discordar de algo que sai na mídia, discordar ou do conteúdo ou da forma, ele tem todo o direito de se expressar. Mas a gente não pode perder de vista que liberdade jornalística é um valor fundamental do qual não se abre mão em países com algum espírito democrático. Né? Se for ditadura, como tem por aí, e como tem político no Brasil que adora defender, né? Tem político no Brasil que defende, tem político no Brasil que recebe de braços abertos, tem político no Brasil que finge que não defende, né? Defende de um lado e não defende do outro. Né? Eu sei como é a nossa classe política aqui. Mas, enfim, é um valor do qual nós não devemos abrir mão. E eu vou tratar nesse assunto aqui de tudo que foi noticiado sobre o vestiário do Flamengo nos últimos dias, da repercussão da entrevista de ontem no campo do Maracanã, de como isso bate no torcedor. Eu gosto de tratar desses assuntos. Não sou professor de jornalismo, ombudsman, não sou porra nenhuma, mas gosto de opinar sobre isso, de mostrar um pouquinho da minha visão. Peço seu like aí, aproveita para se inscrever. 100zão a gente já tá ali caminhando para bater, né? Pertinho do 100zão. E deixando sempre o link na descrição do vídeo do meu canal do Telegram, que já tá saindo do fogo na linha. Tem muita coisa para chegar lá, conteúdos que a gente vai começar a colocar por lá. Quer entrar? Conto com você lá. Tem bastante gente chegando. Link na descrição do vídeo, é só clicar. Antes da gente falar do papo ali, que foi quente do Eric com o Gabigol depois do jogo, é bom a gente retroceder um pouquinho e entender o que desencadeou aquilo. Alguns dias atrás saíram notícias, tem saído já há algum tempo, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali sobre problemas de relacionamento ou suspeitas iniciais. E aí nós tivemos repórteres se debruçando na apuração sobre isso e trazendo detalhes. O Vene Casagrande falou de um racha ali entre Gabigol e Davi Luiz. Eles não se falam, ou não se falariam, não estariam se falando, não se gostariam, enfim. Tivemos uma matéria extensa do Eric Faria e do Fred Gomes no GE, onde eles falam ali de 3 a 4 grupos existentes dentro do vestiário. Um não estaria correndo, essa coisa de um correr pelo outro, esse espírito coletivo, isso teria sofrido um abalo com essas divisões internas. Então eles trazem ali vários detalhes e nessa matéria eles citam. Nós ouvimos fontes ligadas ao Flamengo. Quero falar um pouquinho sobre essa coisa do papel do jornalista, do trabalho, enfim, algo que eu repito. Os inscritos frequentes aqui no canal, que assistem a todos os vídeos, já ouviram, já sabem isso de cor e salteado que eu vou falar. Já decoraram já. Lá vem o Jorge com o mesmo papo, mas é verdade. Um jornalista com a reputação que tem o Eric Faria, com tantos anos de cobertura esportiva como o Eric Faria, com tantas fontes dentro dos clubes do Rio de Janeiro, um mérito do Eric que construiu isso, né, essa base de influência dentro dos clubes, de relação mesmo, né, de gente que passa informações ao Eric, de gente que tem credibilidade dentro dos clubes, gente confiável. Isso o Eric construiu com anos de carreira, cobrindo Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, todos os dias, viajando com essas delegações, enfim. Isso é um mérito. O jornalista constrói isso e é um negócio difícil, tá? De ser construído. E aí, você não vai jogar tudo isso fora inventando algo assim que é grave, né? Porque qualquer problema de relacionamento dentro do vestiário é um fato grave, que pode desencadear uma crise, uma sequência ruim de resultados. Claro que pode, claro que é uma informação relevante. Um jornalista do quilate do Eric Faria não vai inventar isso. Não vai chegar, como eu gosto de dizer, não vai tirar da bunda, opa, hoje eu vou inventar aqui, porque isso vai dar muito like, muita repercussão, que o vestiário do Flamengo tá rachado. Ele não precisa disso. O Eric, além de ser ético o suficiente do que eu conheço, eu cruzei com o Eric algumas vezes em clubes, cobrindo clubes do Rio nos meus tempos de repórter. Eu no comecinho de carreira e o Eric já um monstro consagrado nessa atividade, nesse ramo. A gente não sou nem tão novo assim, tá, Eric? Pelo amor de Deus. Mas do que eu acompanho do trabalho do Eric, o Eric é um cara consagrado, ele não se submeteria a esse papel. O Eric não precisa de
de likezinho fácil, de likezinho barato, de likezinho falso. O Eric não precisa disso. Então, é bom a gente situar as coisas, né? Tem muita gente na imprensa que não é confiável. Não sei se muita gente, mas tem gente na imprensa que não é confiável. Tem gente na imprensa que é microfone de aluguel, como eu gosto de dizer. Tem gente que muda ao sabor dos ventos, ao sabor dos bolsos, dos pixies, dos dólares, dos reais. Tem gente que fabrica informação para gerar burburinho em rede social. Não é o Eric. Esse cara nunca foi o Eric Faria. Se o fosse, não estaria na posição que está há tantos anos. É bom ter isso no horizonte. Você pode não gostar do trabalho, você pode achar inconveniente esse tipo de publicação, porque isso pode gerar um problema para o teu clube. Tá bom, mas o papel do jornalismo não é te agradar, necessariamente. É dar luz a fatos. Então, se você é jornalista, toma conhecimento de um fato, esse fato chega até você de alguma forma, e você não corre atrás do desdobramento dessa informação, da apuração, para publicar aquilo, sendo jornalisticamente relevante como é, você está deturpando a tua função. Você está deixando de exercer o teu trabalho, as tuas funções. Então, nenhum desmentido foi feito. Nenhum desmentido do interno. Assim, quem do Flamengo se posicionou para negar tanto a informação do Vene, quanto a informação do Eric, do Fred Gomes? Quem? Ninguém. Aí tem o jogo e tal, o Flamengo se classifica. Vale até um registro aqui. Esse vídeo ele também é muito em cima desse fato, dessa repercussão. Eu também não assisti ao jogo. Ontem foi um dia eu solicitei uma folga, eu tinha 2 eventos com a minha filha maravilhosos, então ontem foi um dia eu fiquei off dos jogos, né? Então eu acordei hoje e aí fui dar uma olhada no qual era o tema do vídeo. Aí eu vou olhando os portais, vou olhando redes sociais, pego o jornal aqui, leio e tal. Aí, vi muitos recortes da entrevista lá, do papo do Eric com o Gabigol. Li muita coisa. Fui pegar as matérias antigas lá que saíram sobre essa coisa do relacionamento. Falei, poxa, tá aí um tema pro vídeo, porque você pode explorar vários assuntos. Então foi isso. Então o vídeo hoje ele é muito baseado nisso. Eu de fato não pude ver o Fla-Flu de ontem, mas pelo que consigo perceber, assim, o Fluminense está num momento delicado. São 5 jogos, né? Sem que o ataque faça gols. O ataque era tão produtivo, o Cano numa fase espetacular, a coisa deu uma desandada. E o Flamengo, no primeiro jogo contra o Fluminense, já tinha mostrado uma postura muito diferente do seu padrão no ano. Então, na época que saiu o sorteio, o Fluminense era favorito. Pelo que se viu no confronto, pelo menos eu vi o primeiro jogo, não vai ter nenhuma surpresa nessa classificação do Flamengo, né? Pelo que está acontecendo agora, pelo momento, né? Pelo momento. Apesar do Flamengo ainda estar vivendo uma instabilidade. Mas parece que o momento de instabilidade do Fluminense, de queda do Fluminense é maior, porque o Fluminense estava num padrão acima, né? O Flamengo não tinha muito para onde cair, porque ele já vinha numa temporada de mais baixos do que altos. O Fluminense não. O Fluminense é o elevador que deu uma despencada agora e é problema do Diniz. Aí vem a entrevista depois do jogo e o Gabigol começa a, né, fazer uma defesa, algo que o Gabigol faz muito bem, da instituição. Mostrar um carinho pela instituição, uma defesa da instituição, uma defesa do próprio grupo, enfim. O Gabigol, nesse aspecto, como um ídolo, o Gabigol é um cara que se comporta muito bem, na minha opinião. Teve um episódio da barração do Gabigol do primeiro jogo da final contra o Fluminense no Campeonato Carioca, onde o Gabigol é questionado sobre isso depois do jogo, e ele diz, não, eu de fato, eu quero jogar mais próximo do gol, né? Jogando de lado, eu tô sacrificado, não tô à vontade, mas eu tô aí para fazer o que o professor quer. Esse foi o discurso externo, internamente quebrou o pau com o Vitor Pereira. Foi totalmente diferente, quebrou o pau. E essas informações chegaram até a mim sobre o que aconteceu no vestiário, e vários colegas publicaram isso, isso não é exclusivo meu. Quebrou o pau, mas a roupa suja ele lavou internamente, ele não lavou externamente. Então, nesse sentido, a postura do Gabigol, com um ou outro, assim, de vez em quando ele perde um pouco a cabeça com um cara que fala um negócio no aeroporto, ou até na arquibancada, mas de uma maneira geral, essa linha do tempo, esse comportamento público do Gabigol perante a instituição e a própria torcida, no Flamengo, pelo menos, para mim, isso sempre foi feito de forma muito inteligente pelo Gabigol. Então ontem ele estava conduzindo o papo nesse critério, né? Nessa linha que ele sempre adotou. E aí ele dá uma alfinetadinha na imprensa e do próprio Eric. A imprensa de vez em quando fala muita merda e você já andou falando aí também e tal. E aí o Eric, de maneira muito elegante, que é uma das marcas do trabalho do Eric, o Eric retruca dizendo o seguinte, então não há qualquer problema de relacionamento aí dentro do Flamengo? E aí o Gabigol responde, não,
Há o problema da gente com vocês da imprensa. Então, Gabigol, mas então realmente não há qualquer problema? O Eric pergunta pela segunda vez, e pela segunda vez o Gabigol foge da pergunta. Isso eu acho que é revelador. Eu acho que ali cada um estava fazendo o seu papel. Acho que essa coisa de dizer, você já andou falando merda, eu acho que o Gabigol poderia usar outros termos, eu acho que é um pouco mal educado, mas tá bom, até aí fez lá o papel dele de defender o clube, defender o seu próprio trabalho, não deixar, tentar jogar água num incêndio, o incêndio tá rolando. O problema de relacionamento existe no vestiário. O incêndio tá aí. Ele, como ídolo, líder dessa equipe, ele jogou água na gasolina. Ele está no papel dele. Ele tá certo. Ele tá correto. E o Eric também está no seu papel de questionar. Peraí, tudo bem. Você tá dando a entender que o que a imprensa publicou não é necessariamente verdade. Então esclarece aí. Tem ou não tem o problema? O Gabigol não respondeu. Tem ou não tem o problema? O Gabigol não respondeu pela segunda vez. Óbvio que tem, né? Então, tá aí. Cada um nessa história cumpriu o seu papel. Porque aí hoje a gente tá na cultura da jantada, da amassada, da lacrada, do sei lá o quê. O fulano jantou o outro. Olha aí, né? Já não sente nem mais fome, já jantou cedo. Se bem que ontem já era 10 da noite, quando ele jantou, já seria um jantar à tarde. Esquece isso, gente. Eu não gosto de levar a coisa pra esse lado. O que eu concluo dessa discussão é que o Gabigol está no papel dele de não transformar a coisa numa crise maior do que ela já é. De tentar passar uma outra... Óbvio, gente, qual é o clube que vai... Qual é a empresa que vai admitir que tem um problema? Que tem um rombo, que tem uma falcatrua? Nem é o caso, tá? Tô só trazendo para um outro exemplo. Não tem nada de ilícito do que existe lá no Flamengo, do vestiário, nem nada. Mas qual é a empresa que vai ficar tratando publicamente de um problema? Óbvio, enquanto ela puder negar, ela vai negar. Enquanto ela puder maquiar, isso vale para empresas, isso vale para políticos, isso vale para figuras públicas quando são descobertas em algo. No primeiro momento elas querem negar, quando não dá para negar, elas vão minimizar. Elas vão tentar não transformar o problema em algo maior do que ela é. É claro, é óbvio, cada um no seu papel. E o jornalista está no papel de apurar, informar e repercutir. E perguntar com uma das partes envolvidas. E aí? É ou não é? Ainda mais quando você é atacado, porque a pergunta do Eric inicial foi sobre o momento, né? Quando ele chega para conversar com o Gabigol, o Flamengo tinha acabado de classificar, e aí, Gabigol, poxa, o que falta aí para dar a volta por cima na temporada, né? Para que mais vitórias como essa aconteçam na temporada, porque a temporada do Flamengo, ela é uma temporada até agora marcada por derrotas, por eliminações, por frustrações. O que aconteceu nesse confronto com o Fluminense na Copa do Brasil não foi a regra do ano do Flamengo, foi a exceção. Então, a pergunta do Eric foi nessa linha. Até porque a gente sabe que o Flamengo tem capacidade total de dar a volta por cima, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem e tal. E aí, o Gabigol traz esse assunto nessa fala. Vocês andaram falando muita merda aí, você também andou falando e tal. E aí ele deu a oportunidade. O Eric se sentiu, e estava mesmo, na obrigação. Ok, então eu vou tratar desse assunto. Já que o Gabigol tá querendo lavar essa roupa suja, eu vou ter que tratar desse assunto com ele. E fim de papo. E cada um cumpriu o seu papel e a vida que segue. O Gabigol não é uma figura execrável, o pior jogador do futebol brasileiro, o mau caráter do futebol brasileiro, porque deu uma alfinetada, até com um pouquinho de falta de educação, num jornalista. Claro que não, fez o papel dele ali. O Eric é um brilhante repórter e ele não quis plantar crise no Flamengo. Esquece esse negócio de a imprensa, porque... existe, das torcidas rivais do Flamengo, existe aquela coisa do sentimento da Fla Press. É a imprensa que sempre trata do Flamengo de uma forma diferente e fica querendo criar crise nos rivais. Aí agora, quando tem um repórter que informa de um problema dentro do vestiário do Flamengo, que nome que a gente vai dar para isso? É o quê? É Rivais Press? Arco-Íris Press, que é uma coisa que rubro-negros criaram no Rio, para quem não é do Rio, né? O rubro-negro diz que existe a torcida arco-íris, que é a mistura de cores de Botafogo, Fluminense e Vasco torcendo contra o Flamengo. A gente vai dar que rótulo para isso? Não tem rótulo. O que tem é bom jornalismo e mau jornalismo. Nesse caso, foi praticado um ótimo jornalismo. Jornalismo é, muitas vezes, publicar coisas incômodas, coisas que você não quer ouvir,
mas que você precisa ouvir. Você prefere a verdade ou prefere ficar com uma falsa verdade? Ou prefere ser enganado? Ou prefere fingir que nada está acontecendo? Para mim, a verdade sempre. E o papel do bom jornalismo é esse. Tem muito jornalismo vagabundo por aí. Tem mesmo. Eu não sei se muito, vou de novo me preocupar com o uso do termo. Existe jornalismo vagabundo por aí. E existe bom jornalismo e jornalismo sério, como eu sei que o Eric Faria pratica há tanto tempo. Eu sei, o público dele sabe, a empresa onde ele trabalha há tantos anos sabe, isso não é novidade para ninguém, eu nem precisaria estar dizendo isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O que você pensa sobre tudo o que aconteceu aí, nesse caso Gabigol, Eric Faria? Deixa nos comentários e parabéns aí a galera rubro-negra pela classificação, uma classificação que na hora que as bolinhas saíram não parecia provável, mas do que eu vi do confronto, que foi só o primeiro jogo, o Flamengo encarou o confronto como deveria ter encarado, por exemplo, a final do campeonato estadual. Mas o Flamengo não tinha ali as mesmas ferramentas, era outro comandante, enfim. O Flamengo mostra que não pode ser descartado. Apesar da crise, apesar dos títulos que perdeu no início do ano, apesar de ter trocado de treinador, apesar dos próprios problemas de vestiário, descartar o Flamengo. Esse Flamengo 2023 mesmo. É o Flamengo, gente. É o Flamengo milionário. Descartar o Flamengo das competições, das disputas por título, eu acho que é um erro. Eu não descartaria, apesar de tudo. Boa sexta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Ah, e também não descarta o Fluminense pela crise que está vivendo não, tá? Tem totais condições de retomar, mas é uma crise ali de modelo, é uma crise momentânea, é uma crise física, é uma crise de desfalques. Você tem entendimentos dos adversários mais profundos de como parar o Diniz. Ele passa a ser mais estudado. Todo time que chega ao sucesso, ele passa a ser estudado 2, 3 vezes mais. Também não descarta o Fluminense, mesmo com a eliminação de ontem na Copa do Brasil. Tchau, boa sexta-feira para todo mundo. Não esquece do like do vídeo aí.